Vocês vão construir um motorhome sozinhos? Em quanto tempo? Vão viajar para onde? Não era mais fácil ter comprado uma van ao invés de um chassi? Essas e várias outras perguntas que nós recebemos, nós vamos te contar nesse vídeo. E se você ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o Zola e essa é a Rafa, minha companheira que estará junto comigo para a gente viajar todo mundo. E não só isso, né, Rafa? Não temos só nós dois em um pequeno Exatamente. carro. Em um carro, em um motorhome com pouquíssimos metros quadrados, nós levaremos a minha sogra. E isso eu acho muito difícil você já ter visto alguém corajoso o suficiente para viver algo parecido. E se você quer saber se eu sou o corajoso da história por aguentar minha sogra ou ela é a corajosa por me aguentar, vocês vão ter que se inscrever no canal para acompanhar toda a nossa jornada. E essa apresentação a gente já puxa para a primeira pergunta que nós recebemos. Quando vocês tiveram essa ideia? Olha, para quem não nos conhece, nós estamos na estrada há alguns anos já com a Você Pelo Mundo, criando conteúdos de viagem, dando dicas de viagem. E esse sonho, ele surgiu ali na pandemia, né? Quando a gente entrou em contato com esse universo de motorhome pela primeira vez, nos apaixonamos, mas olha, meu povo, nós não somos herdeiros. E aí quando a gente foi descobrindo o preço de ter um motorhome, a gente falou, olha, não vai dar. E aí nós fomos crescendo aos poucos na nossa criação de conteúdo, começamos viajando de avião, depois sempre nós três, tá? Zola, eu e Cici. E aí depois nós compramos um carro para viajar de carro por todo o Brasil. E aí no meio dessa viagem, quando a gente estava lá na ponta do Nordeste, nós falamos: se esse sonho a gente não consegue atingir comprando um motorhome de uma fábrica, porque seria inviável financeiramente pra gente, por que não construir? E aí eu vou contar um segredo pra vocês. Acho que toda família é composta pelas pessoas mais pé no chão e pelas pessoas sonhadoras, né? Eu sou a sonhadora. E aí eu, que nunca troquei uma lâmpada, virei pro Zola e pra minha mãe e falei: nós vamos construir o nosso motorhome com as próprias mãos. Aí os dois me olharam com uma cara tipo assim, o que você está falando? E eu falei, é isso, a gente vai construir e é esse jeito que a gente vai conseguir viajar por esse mundo. E aí fomos amadurecendo as ideias até que a gente decidiu, enfim, interromper esse projeto de viagem pelo Brasil de carro para colocar esse sonho a todo vapor, né? E a gente tem um vídeo no canal, inclusive é o nosso primeiro vídeo, né, depois do teaser de apresentação, contando como foi, né, essa volta do Nordeste até a Expo Motorhome, depois a compra do nosso carro. Então foram anos sonhando até que a gente finalmente decidiu colocar a mão na massa. E uma outra pergunta que tem tudo a ver com isso, né? Viagem de motorhome vocês vão viajar somente pelo Brasil ou vocês têm pretensões de viajar por outros países? Como a gente já viajou de carro por muitos estados brasileiros, a nossa ideia é fazer o nosso motorhome e viajar pelas Américas. Então o nosso sonho de vida é viajar do Brasil ao Alasca. E para isso acontecer, a gente precisa, obviamente, fazer esse projeto dar certo, né? E a gente espera que vocês gostem de acompanhar essa jornada. A gente vai fazer tudo com muito carinho para vocês. A gente quer também mostrar para vocês que é possível construir um carro, né, com as próprias mãos. E para isso acontecer, para a gente fazer uma viagem até o Alasca, o projeto tem que ser muito robusto, né? E tem que ter um dinheiro para você bancar por trás, porque como a gente falou, vai ter muito trabalho. Inclusive, vocês não estão vendo a Cici agora, porque ela ficou em São Paulo trabalhando, porque nós temos uma agência de viagens e essa é uma das formas que a gente se mantém na estrada, né? Então é isso, fazer dar muito certo para conseguir realizar o nosso sonho de viajar por toda a América. E aí uma das perguntas que nós mais recebemos, tanto por mensagem quanto na Expo Motorhome, foi: não era mais fácil ter comprado uma van fechada ao invés de comprar um chassi que vocês vão ter que construir, né? Subir paredes? E aí, Mo? Cara, não tem muita dúvida, né, gente? Com certeza seria muito mais fácil. A gente teria quebrado muito menos a cabeça e esse carro já estaria pronto, né? Eu ia falar exatamente isso, amor. Já estaria muito pronto, já estaria muito pronto ou perto de estar pronto. Porque fica muito mais fácil, gente. A partir do momento que você já tem uma estrutura que você pode confiar,
o interno é muito mais rápido de acontecer, porque você não precisa de solda, você não precisa fazer toda a parte externa, gastar dinheiro com a parte externa. Você tem a confiabilidade do carro já ser fechado. Exato. E pronto para O engenheiro isso, já né? pensou nisso, agora a gente precisa pensar em tudo isso, como fechar, qual é a maneira mais correta, como distribuir o peso. Não que no carro fechado não tenha, mas é muito mais simples. Só que a gente esbarra em um ponto que é a realidade do nosso projeto. Nós somos em 3 adultos, gente. Ah, Zola, mas dá sim, pô, pra você dormir 3 adultos, 4 adultos e uma van fechada. De fato dá, mas não é a realidade que a gente gostaria, né, pra nós, pro nosso projeto, porque a gente espera viver durante 4, 5 ou mais anos dentro da nossa casa. Exatamente. Com certeza vocês já devem ter visto casais viajando de motorhome pelo mundo dentro de uma van. E assim, se nós fôssemos só em 2, tudo bem, daria uma van. Eu ainda ia preferir um carro assim, porque eu gosto desse design mais parrudão. Mas super possível dentro de uma van. Agora, 3 adultos, a gente ia esbarrar naquele teto pop-up, e aí ou nós dois ou a Cici, muito possivelmente passaríamos um frio danado em temperaturas extremas que a gente quer pegar. Sinceramente, eu não sei se esses tetos pop-ups aguentam, né, temperaturas de menos 20. E o conforto, né, gente? O carro vai ser a nossa casa. Sim. Então, pra gente fazia sentido investir mais. Aliás, é até mais barato esse carro do que uma van fechada. Só que aí você tem toda a construção que acaba, óbvio, saindo mais caro. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui pra vocês, né, um ponto extra nessa nossa conversa, seria, gente, nunca se esbarre em alguma limitação sua. Então, se por exemplo, se você tem algum limitação financeira que você não consegue comprar o seu carro ideal do momento, mas você tem o sonho, você quer viajar, você tem que entender que você pode adquirir outros veículos. Outras formas de viajar, né? Exato, por exemplo, tem muita gente que viaja de carro. Barraca de teto. Barraca de teto, tem gente que dorme dentro do carro porque também não tem condições às vezes para comprar uma barraca de teto. O importante é você realizar o sonho e viajar da maneira que você está disposto para. E às vezes, se você conseguir, né, crescer financeiramente dentro de um projeto, não só de criação de conteúdo, porque nem todo mundo que nos acompanha quer criar conteúdo, mas até com trabalhos remotos e tal, aí você vai fazendo pequenos upgrades, exatamente, como tudo na vida, né, gente? Nem todo mundo, na hora de comprar um apartamento, vai comprar o apartamento de 200 metros quadrados. O motorhome é a mesma coisa. Exatamente. Agora, uma outra pergunta que também casa muito com esse tema é: por que vocês escolheram uma Mercedes e não uma Iveco ou outra marca? E aí já dá até para incluir modelo de carro nisso, Legal. né, amor? A gente, olha, vou ser muito sincera, quando nós começamos a procurar, a nossa opção número 1 era uma, como chama? O micro-ônibus? Uma Volare. Volare. Era a nossa opção número 1, assim. Por quê? Porque eu, antes de falar pros dois, já tinha procurado lá nos sites Arrojada. e dava para comprar um carro bem mais antigo. Só que aí, gente, é E um aquilo. preço muito mais acessível. Muito mais acessível do que comprar um carro zero, né? Só que aí eu olhava assim, carro 2005, 2007, eu falava, e se esse carro quebrar? Porque a gente está investindo muito dinheiro num projeto, imagina se, sei lá, funde um motor ou alguma coisa mais grave. Aí eu fiquei pensando, falando, será que é a melhor opção? E Será aí que a longo depois- prazo vai Exato. também ser a melhor opção? Né? Exato. No curto prazo, óbvio que era a melhor opção, tanto por ser mais barato, quanto pelo tempo, né, de construção, porque Já é fechada. exato, uma Volare já é fechada, muito mais fácil. E aí, gente, perdão de cortar, Imagina. amor, mas e aí também cai outra coisa, que é você tem que avaliar quais são a sua listinha de desejo. Eu acho que isso é muito importante para você que quer começar um projeto desse. O que não pode deixar montar de uma ter, lista né? de desejo. O que vocês querem que vocês tenham necessidade que tenha no seu projeto, no seu carro, na sua casa. Então, por exemplo, pegando a Volare, nós teríamos uma casa, um carro muito mais barato, muito mais acessível, onde ficaria muito mais fácil, porque já está fechada a maior parte. Só que a gente teria que abrir mão também do tamanho na questão do conforto, porque a Volare é impossível você fazer muito mais difícil, né? tá, gente? Muito mais difícil você fazer uma cama suspensa,
que pra Kátia, por exemplo, conseguir dormir, ou a gente conseguir dormir, e aí teria que acontecer o quê? Uma dinete, né? Ali. E não é tão confortável quanto uma cama, né? Quanto um colchão. E de novo, é uma realidade que é possível, mas aí a gente, dentro da nossa listinha, esse era um item que tinha muito peso pra gente. E aí, como financiar é vida, a gente conseguiu realizar o nosso sonho graças às várias parcelinhas que nós estamos pagando. Então é isso, buscamos as alternativas para conseguir encontrar o carro que mais se encaixava nos nossos objetivos. E aí a gente já entra no que a Rafa estava falando, né, dessa pergunta de qual é a marca a escolher, gente. Então, por exemplo, a Volare e o Marco Polo, se eu pego um zero, cara, é um veículo extraordinário. Na Expo, nós tivemos a possibilidade, né, a oportunidade de ver esse carro da Marco Polo na nossa frente, a entrar. É algo assim, gente, surreal de lindo. Muito bonito, e muito bom também, o jeito que eles fizeram, incrível, automático, 4x4, o interior, a coisa mais linda, muitos detalhes bonitos, só que assim, é muito caro. Não só o projeto todo é muito caro, quanto comprar o veículo para você montar também é muito caro. 0 km Volare. 0 km pra gente é fora da nossa realidade. E tem a Iveco também. E aí tem a Iveco, e aí, se eu não me engano, tem uma Ford também, mas o nosso grande ponto aí tava entre a Iveco e a Mercedes. E aí, por que nós escolhemos a Mercedes? A gente acompanha vários criadores de conteúdo ao longo desses anos, né? E esse é basicamente o nosso termômetro que nós temos. E aí a gente via muitos criadores que tinham Iveco, né, passando por alguns perrengues que a gente não via outros de Mercedes passando. E aí a gente conversou com algumas pessoas e, assim, o nosso sonho sempre foi ter uma Mercedes Sprinter, né? E aí a gente pensava, beleza, a Iveco, muita gente falou pra gente depois que a gente comprou, esses novos modelos da Iveco estão muito bons. E aí, como eu, né, meu pai a vida inteira teve ônibus, micro-ônibus e tal, pro trabalho dele, a gente já foi meio que crescendo sabendo que a Mercedes era um dos carros que não quebravam. Sempre falava, né, nossa, não quebra de jeito nenhum. E assim, óbvio, a Iveco deve ser muito boa, só que aí, conversando com outros amigos, experiências familiares, a gente acabou caindo na Mercedes como a nossa principal opção. Inclusive, se você tem uma Mercedes, dá o seu feedback pra gente. Se você tem uma Iveco também, deixa aqui uma Volare. Enfim, a gente adora ter essa troca. A gente quer criar essa relação de troca com vocês, né? Sempre conversar com vocês, que vocês falem com a gente, que vocês deem conselhos pra gente, que a gente tá tentando passar informação que a gente sabe, né? O que chega no nosso ouvido e tudo, mas a gente confia muito em vocês também, né? Pra gente conversar aqui e sempre aprender. Aí, falando nessa nossa escolha do porquê o chassi, porquê a Mercedes, também nos perguntaram como que seria a disposição para dormir. E aí, como nós falamos para vocês, o nosso objetivo era não ter a dinette, que é aquela mesa que vira cama na frente ali da casa, como cama principal, né, amor? Por isso, a gente quer fazer uma alcova, que é uma cama que fica meio que em cima do motorista. Exatamente. E a cama lá do fundo, que aí temos muitas ideias diferentes, que vocês vão ter que acompanhar. O projeto ainda não está 100% fechado, né, Rafa? Eu acho assim, a gente está 90%, eu acho, né? Depois da Expo Motorhome, muita coisa mudou. Então, por exemplo, uma coisa curiosa até que eu vou contar para vocês nós nunca tivemos a oportunidade de alugar um motorhome. E isso pode até ser um erro. Porque nós não temos a experiência de como é viver num motorhome, como é a realidade, como é o dia a dia dentro do motorhome, né? Mas como a gente muitas vezes, há anos já viaja juntos, há anos a gente já divide quarto de hotel, quarto de pousada, a gente tem essa ideia de como que o que é lucro sabe? Também, exatamente, né? Pra gente hoje, cara, a realidade de entrar, de conseguir na Expo Motorhome, por isso que eu falo pra vocês, se você também sonha com isso, a Expo Motorhome é maravilhosa pra você ter noção, pra você ver motorhomes incríveis, projetos incríveis, e você já consegue ter um gostinho e falar, não, ó, isso é bom, isso dá pra mim, esse tamanho aqui já é muito pequeno, esse aqui é muito grande, então você consegue se adequar. Aí falando do nosso projeto, lá na Expo a gente fez algumas alterações. Fez algumas alterações interessantíssimas para o nosso projeto, que pode trazer muito benefício para a gente, mas a parte, vamos dizer assim, do meio para a cabine, com essa alcova, não mudou. Para a gente é muito importante ter essa alcova, porque pensa, gente, em cima aqui da cabine é uma cama, então você ganha espaço de casa, porque aqui mesmo ia ser, digamos que, inutilizado de qualquer forma. Exatamente. E aí, outra pergunta que a gente recebeu foi, quero ver o projeto. E, gente, falando de projeto, nós estamos com um escritório de arquitetura que é a Par,
a Ana e a Iô. Elas são as nossas parceiras, né, nessa jornada. E foi muito engraçado, porque quando a gente chegou para procurar elas, né, para falar do nosso projeto, elas acharam sensacional a ideia. E aí é um desafio meio que você conseguir, né, transformar um carro com pouquíssimos metros quadrados em uma casa funcional, porque uma coisa é você ter um carro para viajar de férias, 15 dias, outra coisa é você passar os próximos, sei lá, 10 anos, se tudo der certo, da nossa vida dentro de um carro. E aí a gente chegou com várias ideias assim, olha, isso é inegociável, uma das nossas grandes ideias, vocês logo vão descobrir, que a gente espera que dê muito certo. Então foi legal ter as duas conosco, né? Porque elas embarcaram nessa aventura com a gente, vendo o que seria viável, porque a gente não é arquiteto, a gente não domina isso, então a gente falava, ó, a ideia é essa, como que a gente aplica para a realidade, Mas né? o bom da gente já ter sonhado por muitos anos com isso, 5 anos sonhando em viver no motorhome, são 5 anos de experiência consumindo diariamente, né, referência de motorhome. Então, cara, tem muita coisa que a gente já sabe o que pode funcionar pra gente, a gente já sabe o que não pode funcionar pra gente, a gente tem ideias de coisas que acho que vai ser muito bacana e vai funcionar demais dentro do nosso projeto, e tem ideias diferentes que a gente acha que pode funcionar muito, e aí junto com elas, junto com a experiência, as coisas funcionam ainda melhor. Um exemplo é o banheiro seco separado do banheiro molhado, né? Isso na vida, assim, se eu não criasse conteúdo, com certeza eu ia querer, porque é muito mais prático, tanto a limpeza, né, quanto a vida, assim, né, dentro de um motorhome. Só que para nós que criamos conteúdo, acaba sendo um ponto negativo, porque você meio que fecha o ambiente. Então, ter a Ana e a Iô com a gente é engraçado, porque a gente fala, ó, isso daqui era ótimo, mas não vai dar por conta da criação de conteúdo. Sim. Então a gente tem que pensar em várias pequenas coisinhas para que a experiência de vocês assistindo a gente seja o mais legal possível. E aquela né? listinha de desejos também, gente, aquela listinha de coisas essenciais. O banheiro não, os 2 banheiros, o seco e o molhado, nunca foi algo essencial pra gente. Só é mais prático. Só é mais prático, só que também a gente esbarrava na questão de, querendo ou não, eu vou perder um espaço, sabe? Porque no motorhome você consegue ter um banheiro seco e molhado junto, e é muito interessante também isso, porque você acaba otimizando e tendo mais espaço do outro lado. E é aquilo, né, gente? Você vai passar 5 minutos do seu dia dentro do banheiro, muito possivelmente, porque o banho tem que ser rápido. Então, essa não é a nossa prioridade, mas logo a gente vai mostrar mais detalhes do nosso projeto para vocês. Mas para vocês terem uma ideia, nós queremos que tenham 6 pessoas sentadas e 6 pessoas dormindo no nosso motorhome. Vai ser uma coisa bem grandona, uns 7,5 metros ou um pouquinho mais. Alcova, cama lá atrás, ginete, banheiro. Então, ó, já dá para vocês terem uma boa noção de como vai ficar a nossa casinha. Agora, uma das perguntas que a gente recebeu é muito engraçado, porque a gente já viaja, né, de carro pelo Brasil, mas nas redes sociais a gente acabava compartilhando mais das nossas dicas, né, porque era um canal focado em dicas. E aí, olha essa pergunta: onde vai ficar o lugar da Cici sentar durante a viagem? E ninguém tem muita ideia de onde ela fica. Cara, pra gente isso não preciso nem pensar. Só que é isso que a Rafa tá falando, na nossa realidade a gente nunca mostrou isso. A Kátia é a nossa motorista da vez. Gente, ela dirige praticamente o tempo inteiro. Ela ama dirigir. Pra vocês terem uma noção, a gente sempre vai de carro pra Foz do Iguaçu, e saindo de São Paulo são 2 dias de viagem dirigindo sem parar. Ela faz de boa esses 2 dias de viagem e vai dirigindo, ama dirigir, e o Zola é o copiloto. Nós fizemos quase todo o Brasil e assim, cara, 80% foi ela no volante. Pois é. É muito legal isso, né? Mas que é diferente, né? Totalmente. Porque sempre tem, o Zola que é o homem que vai dirigir. Mas eu vou dirigir muito, tá, gente? O motorhome eu vou dirigir muito. Ele falou que vai mudar agora, né? Nossa, vai querer dividir a direção também. E eu sempre fui a que ficou lá atrás. E aí agora no motorhome eu acho que a gente vai fazer um rodízio, né? Pra ir se dividindo quem que vai ficar na frente um pouco, quem que vai ficar atrás, vai ser legal. Nesse projeto que a gente tá falando pra vocês, a gente tá pensando em diversas formas pra ficar bem legal essa interação de nós 3 juntos ali da cabine. Pra não ficar perdidinha lá atrás, sabe? Vocês vão ter que ver muito meu rostinho também na estrada. E logo no começo desse vídeo eu falei pra vocês que 1. Nós construiremos o nosso motorhome. 2. Eu nunca troquei nenhuma lâmpada. E o Zola também nunca fez muitas coisas mirabolantes dentro de casa, né, amor? Nem Cici. Mas nós vamos construir o nosso motorhome. Vamos construir a nossa casa. Exatamente. E aí perguntaram, vocês vão construir tudo sozinhos ou terão ajuda? A maioria das coisas não sozinho. Aqui onde nós estamos no interior de São Paulo e a construção acontecerá aqui.
Nesse terreno nós faremos algumas coisas, né? Construiremos aqui um galpão para ter um lugar melhor para ficar, para não ficar no sol, construindo no sol também quando ele estiver aberto, para não ficar tomando chuva caso chova. Mas eu tenho a ajuda que aqui da minha família tem uma pessoa que aquela pessoa que faz tudo, aquela pessoa que aquela pessoa que tem o dom realmente de visualizar as coisas e o dom do manuseio, o dom da construção ali, que é o meu tio. Então, junto com ele, nós construiremos o motorhome. Ele vai ajudar a gente em tudo, em todas as etapas do carro, e acho que vai ser uma experiência assim incrível fazer isso junto com ele. E uma coisa muito engraçada é que quando o Zola foi, né, dar a notícia pra eles, porque a gente vai meio que morar na chácara da família do Zola, e aí a gente foi pedir, né, olha, a gente pode construir, pode morar na sua casa, né, durante esse período. E obviamente que a gente queria que eles fizessem parte desse momento também. E aí, antes do Zola chegar na casa... Não, ele chegou na casa deles pra contar. E aí, antes dele dar a notícia, o tio dele virou pra ele e falou: olha, tá vendo esses armários aqui da cozinha? Eu que construí. Cara, bizarro. Aí o Zola falou: olha, momento perfeito pra eu contar pra você que você vai fazer isso dentro da minha casa que eu tô construindo. Só um detalhe que é, eu não sei, ainda não tenho essa experiência de solda. Então essa é a única coisa que não faremos, porque é algo, né, que, assim, a questão principalmente de estrutura é algo que me preocupa muito, né, porque é muito sério, você precisa ter confiabilidade no subchassi, ali na estrutura, e aí vai uma pessoa, um terceiro, uma empresa terceira vai fazer toda essa parte da estrutura pra gente, e aí a parte do isolamento para o externo e todo o interno nós faremos. Ele só vai subir os ferros, sabe? Uma gaiola. Essa parte da gaiola é uma empresa terceira que vai nos apoiar. E agora mais uma pergunta. Quanto tempo deve levar a obra até poder dar a largada? Gente, essa é a pergunta de R$1 milhão que dá aquela ansiedade na gente. Por quê? Porque por nós o carro já estaria pronto. Só que a gente comprou o carro, né, numa oportunidade que surgiu que a gente não pôde deixar passar. Só que a gente já tinha uma agenda de viagens planejadas para você pelo mundo de dicas de viagem que a gente não podia simplesmente cancelar. Então o carro ficou meses aqui paradinho, infelizmente, porque a gente tem que equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. E aí agora, oficialmente, nesse ano, a gente vai começar a todo vapor no começo do ano já. E a nossa meta é que o carro fique pronto até final de outubro, vai. Por quê? Porque a gente quer expor o nosso carro na Expo Motorhome. Então a gente já sabia que mesmo que o carro ficasse pronto antes, a gente ia fazer algumas viagens teste e tal para poder levar o nosso carro para a Expo. Então agora a meta é, final de outubro esse carro tem que estar pronto, mesmo com as viagens a trabalho que a gente já tem planejado. Então vamos fazer muita viagem para mostrar para vocês também nesse meio tempo. Mas ó, trabalhar duro na construção, porque parece fácil, só que não é, né, amor? E nós recebemos várias perguntas super interessantes, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, sobre a construção, e com certeza nós vamos respondendo elas, né, ao longo da construção, ao longo dos vídeos. Mas se você tem alguma outra pergunta, por exemplo, como a documentação, que é um tema muito importante e complexa, deixa aqui nos comentários pra gente saber, pra gente bater um papo nos comentários, ou até, quem sabe, trazer um vídeo desse formato aqui pra vocês. De perguntas e respostas, né, pra ir esclarecendo, conversando e tudo mais. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal para apoiar o nosso projeto e também para ficar por dentro de várias e várias coisas que vai acontecer ainda durante todos esses anos. É isso, né? É isso, meu povo. Um beijo pra vocês e tchau!